Olá, amantes da leitura. Aqui estamos para mais um encontro para discutirmos sobre uma obra do pensamento filosófico. Eu trago aqui para vocês, após a leitura que eu fiz deste livro, de Auguste Comte. Ele é um filósofo francês que viveu lá no século XIX e as ideias dele, até hoje, elas estão presentes. Porque a Europa é um mundo antigo, né? Então, o pensamento filosófico, ele fluiu de lá para o mundo. Os estudos mais profundos, embora as civilizações mais antigas também, como lá da Grécia, de Platão, Sócrates, mas a influência também lá do mundo europeu, né, do continente europeu para o resto do mundo também é de grande influência. Então, Augusto Comte, ele elaborou esse pensamento chamado de positivismo. Então, para lermos um livro como este, torna-se necessário também pesquisar sobre outros assuntos complementares, porque simplesmente ler a obra, hoje em dia com a internet, né, temos essa facilidade de buscar as informações complementares. Então, estudar um pouco sobre o positivismo para entender antes de ler essa obra. Também ler um pouco sobre a sociologia e sobre a ciência política, apenas para buscar informações para entender melhor. Porque a sociologia ela busca o quê? Estudar os fenômenos, né, da sociedade, a sua cultura, as suas vivências, os seus comportamentos. Então, ele é considerado também o pai da sociologia e bem como também da ciência política. Porque ele afirma que a política tem que ter ser uma ciência positiva. E esse positivismo, ele buscou justamente isso. Lá nos estudos profundos da ciência, ele colocava a ciência, evidenciava como ela seria responsável por transformar, por reorganizar a sociedade. Então ele fala de diversos sistemas, né? A ciência política estuda os diversos sistemas políticos. Por quê, né? Eles surgiram. Né? Temos o capitalismo, o socialismo, essas ideias. Uma concorda com a outra, uma se contrapõe à outra por suas razões diversas. Então o positivismo ele buscava o ser humano, ele colocava como o centro do mundo, assim como responsável. Até digamos que o pensamento ateísta se utiliza desse pensamento positivista, porque ele pregava a religião da humanidade, que o ser humano seria o centro responsável por organizar a sociedade onde vive. E quer queira ou quer não, eu acredito que Deus é um ser criador de todo o universo. Mas a responsabilidade que ele colocou no ser humano também para administrar o mundo. Então, uma ideia dessa em si, ela tem suas razões. Porque ele falava que a marcha da humanidade é irreversível. Sobre os avanços tecnológicos. Então, é uma marcha que a humanidade, desde os primórdios até hoje. Então, o positivismo, ele evidenciava que o chamado empirismo, aquela aprendizagem do dia a dia, não era mais tão convincente. E sim é necessário fazer observações, reducionismo, ou seja, pesquisar a fundo até fosse o mínimo que encontrasse, para encontrar uma verdade. Ele chamava de que tudo é relativo, você tem que pesquisar, estudar, observar. E o positivismo também tem esse lado da moral, da disciplina, da ordem do progresso, como temos lá na nossa bandeira. Isso mesmo, lá na Primeira República, lá do Marechal Deodoro, as ideias positivistas também estavam presentes. Por isso está lá na nossa bandeira, a ordem e progresso. E para reorganizar a sociedade, ele falava que é necessário, né? O progresso científico, a industrialização, juntamente com a ordem, a moral, tinha a disciplina que estudava nas escolas brasileiras, chamava moral e cívica, que hoje não existe mais, que são ideias lá do positivismo.
ainda está na bandeira, ordem e progresso. Observamos o progresso. Mas será que está havendo a ordem, né? A disciplina? Porque se antigamente, lá no passado, tinha os governos dominados, né, pela religião, era o chamado direito divino, e o ser humano não tinha participação, porque todo o poder era concentrado lá na mão do governante e não havia mobilização da sociedade. Então, e Conte ele também fala disso, que é necessário que a nação ela seja politizada, não para entrar em conflito, não, a nação politizada ela sabe exigir os seus direitos e cumprir com seus deveres. Então, o progresso da ciência, ele é relativo, ele é bom, mas ele também fala dessa questão de até onde o planeta suporta. Vejam, algo escrito lá no século XIX, mas estamos aí agora com o aquecimento global, os recursos naturais, até onde eles fornecem essas ações, digamos assim, demasiadas da humanidade. Então, essa marcha da humanidade progressiva, ela também precisa estar sempre presente nos dias atuais para analisar onde se pode frear e onde se pode também, através da ciência, como tem agora a mudança do combustível do petróleo, né? Que temos agora o biodiesel. Então é necessário pensar para que o planeta, a casa de toda a humanidade, venha a suportar. Então é necessário analisar que críticas podem ser feitas. Porque se o positivismo, quer queira ou quer não, ele está muito ligado ao capitalismo. Mas a degradação, principalmente dos centros urbanos, o inchaço populacional, as condições de trabalho, que foram muito mais precárias no passado, tem que avançar também hoje, mas foi um problema também do capitalismo. Então também os críticos do positivismo, dessa industrialização, também existem. Por isso que outras ideias foram surgindo para que possa corrigir. Porque lá desde os filósofos humanistas, onde eles quebraram aquele pensamento do governo autoritário, despotismo, onde na Idade Média, onde o poder religioso, através de seus dogmas, até de superstições, dominava a humanidade. Então veio de Lutero, aquele passo grande, para mostrar, e depois os filósofos iluministas, que eles não eram ateus. Eles apenas mostravam que a religião estava em um caminho que não era, que deveria estar. Então, podem observar hoje que a humanidade ela precisa ter esse pensamento de sempre de reorganizar. Ele fala sobre as leis orgânicas, ou seja, leis que vêm a organizar. E há, nos dias atuais também, leis orgânicas, digamos, da magistratura, leis orgânicas dos municípios, ou seja, para gerir a administração do município. Então, juntando tudo isso em uma obra, a ciência política, que é o estudo, né, dos pensamentos políticos, as transformações políticas, como o capitalismo, o socialismo e outras vertentes mais. É o lado também do pensamento religioso, a sociologia que estuda a sociedade, a sua marcha da civilização. Então é muito, muito importante ler uma obra dessa de Augusto Comte sobre reorganizar a sociedade. Ela sempre vai precisar disso. E é preciso que a ordem, a disciplina, para que o progresso seja contínuo, mas que esse progresso não, ele tem que ter essa consciência do mundo em que vivemos. Não pode simplesmente ser um progresso onde vem a destruir a natureza. Então é por isso que é necessário ter o crítico sobre o pensamento de um filósofo, de um autor, porque
vai mostrar aquilo que ele considera como bom ou como não sendo bom. Porque cada autor tem o seu pensamento. E nós precisamos ser leitores politizados, leitores críticos, para que possamos analisar e fornecer também a nossa ideia. Então sejamos leitores, leitores críticos. E apresento que vocês tenham a oportunidade de ler essa obra de Augusto Comte, Reorganizar a Sociedade, e não deixe de ler, de observar também um pouco sobre a sociologia e sobre a ciência política, que dá muito assim informações básicas para que possa entender o livro citado. Então, ficamos por aqui. Desejo a todos e todas uma boa leitura.